Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Voz da Inclusão. Hoje é um episódio assim que vai deixar a gente muito emocionado, tenho certeza, porque é uma história linda de resiliência, força, amor e muita fé. E eu quero começar fazendo minha autodescrição. Eu tô de camisa branca, sou morena, cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Tô de brinco dourado, meus olhos são castanhos. Tô com um batom rosa. Eu acho que é vermelho, mas estão falando por aí que é rosa. Eu brigo com ela, falo, Flávia, você não tem batom vermelho. Tô com uma corrente dourada também. Aqui no estúdio, atrás de mim, tem uma parede escura. E eu gostaria de iniciar agradecendo também aos nossos patrocinadores, né, que sempre nos apoiam, abraçaram aqui a nossa causa. E eu gostaria de agradecer muito a Chex. A Chex é uma empresa de consultoria financeira, outsourcing financeiro, RH. E gostaria de agradecer também muito a nossa nova patrocinadora, que é a Xalingo, uma empresa de brinquedos, né, Rio Grande do Sul, e que tem aí disponível uma linha acessível de brinquedos para crianças com autismo, crianças com TDAH, deficiência visual, auditiva. E é isso, Jana. Minha amiga voltou. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Janaína, eu tô vestindo uma blusa azul marinho, um pouco transparente, com uma blusa branca por baixo. Sou morena, tô com o cabelo enrolado, um brinco prateado, batom rosa também. Do meu lado esquerdo tá a Flávia, na minha frente o microfone. A gente tá aqui dentro do estúdio. E vou agradecer mais dois nossos patrocinadores maravilhosos, que é a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada ainda mais linda do que já é, se é possível, né? Essa mãe que tá aqui hoje ficar ainda mais bonita, linda e cheirosa. E agradecer a Fokids também, que é a empresa de órteses, né? Que posiciona bem a passada e a marcha das crianças, evitando deformidades, enfim, que o Gabriel utiliza e que, ó, é a melhor que tem no mercado, é a Fokids, viu? E como a Flávia já adiantou, a nossa convidada, eu tô namorando ela faz um tempo, mas ela deu uma viajada aí pro México. O que será que ela foi fazer lá? E é uma história realmente de mãe leoa, de muita fé, luta, coragem, superação, determinação, de não aceitar aquilo que os médicos disseram, não por não querer, por cegueira, né, mas assim, porque o coração de mãe, a intuição dela vai muito além, e ela é uma pessoa que foi estudar, e aí já tá, a maternidade dela trouxe vários diplomas para ela, né, e ela se tornou nesse caminho, nessa jornada aí, mãe atípica. Ela é mãe do Gael e mãe do Gui. E bem-vinda, Polly, pela sua disponibilidade. Obrigada por ter vindo. Fala um pouquinho aí de você. Obrigada pelo convite. Eu sou mãe do Gui, de 11 anos, né? Ele tava com 8 quando teve a meningite. Até os 5 anos, o Gui... 5 anos e meio, mais ou menos. O Gui é uma criança totalmente normal. Nunca teve... Não que ele não seja normal hoje, mas é uma criança que nunca teve nenhuma doença, nunca nem antibiótico não tomou, né? Não tomava remédio, nada, não gripava, alguém muito saudável. Meu filho único até então. E com 5 anos e meio ele começou a reclamar com dorzinha de cabeça. Levei ele no oftalmologista, que estranhou um pouquinho, falou, Poliana, ele tava com o nervinho do olho estufado. Só que na hora ele não me contou, fui saber disso depois. E meu marido tem 10 graus de miopia, né? Eu falei, pode ser visão, que é essa dor de cabeça. Nunca suspeitei de alguma coisa mais séria. E criança não pode ter dor de cabeça, né? Tinha que ficar atento a isso. Aí no dia que ele reclamou, eu descobri que existe Neosaldina infantil. Coisa que eu nem sabia, que eu achei que era só pra adulto. Ah, também não conhecia, não. E aí nesse dia eu tava na farmácia, a hora que eu tava pagando a Neosaldina, eu falei, tem alguma coisa errada. Não tá certo ele sentir essa dor de cabeça, né? E a gente começou aí nossa primeira grande batalha. Esse oftalmologista me indicou passar por um neurocirurgião pra fazer uma ressonância.
Nessa ressonância que a gente fez, saiu que o Gui tava com câncer, né, na cabeça, um meduloblastoma grau 4. Depois eu fui descobrir que ele já tava com metástase bem espalhado no cérebro e a dor de cabeça era porque o câncer, o meduloblastoma, ele tava tampando a passagem do líquor, ele era bem aqui no cerebelo e não deixava o líquor passar e o líquido acumulou na cabecinha e deu uma hipertensão ali. E aí a gente começou a nossa primeira grande luta, né? E como foi pra você receber esse seu primeiro diagnóstico? Foi bem difícil. Foi uma... No início foi uma revolta muito grande. Foi... Por que está... A gente se questiona, né? Se questiona. Parece que é um luto, né? São fases, não é? Tipo, você tem isso, fala, por que comigo? É uma briga, né? E aí interna, você questiona Deus... E até vir a aceitação, né? E depois da aceitação vem, e agora? O que eu faço com isso? Vamos lutar, né? Foi uma briga bem grande, assim. Uma revolta com Deus. Eu não conseguia rezar, eu brigava mesmo. Por que com meu filho, né? Meu filho nunca fez mal pra ninguém, ele é só uma criança, por quê? E no caso do Gui, a gente meio que foi desacreditado, porque falaram pra gente que tinha que ser feito, tem um tratamento, mas que como estava muito avançado, não tinha muita perspectiva. O médico falou assim pra mim. Eu perguntei, doutor, o que eu posso esperar? Isso no primeiro dia, né? Ele falou, eu falo de prolongar o tempo de vida, porque o caso dele já tá muito sério, muito, muito avançado. E, Polly, isso que você ouviu do médico, para contextualizar aqui, né, para quem tá assistindo, você é de Itumbiara, né, de interior de Goiás, e você teve esse diagnóstico lá na sua cidade, e o médico da sua cidade disse isso. E aí você não aceitou e veio para São Paulo. Na verdade, eu tive esse diagnóstico em Goiânia, porque eu precisei fazer a ressonância do Gui. Eu levei ele no oftalmologista na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã eu consegui o neurocirurgião para avaliar ele, que me pediu a ressonância. Sexta-noite, 9 horas da noite, eu já estava fazendo a ressonância com o Gui. E eu falo assim que Deus... Acontecem as coisas que a gente nem... Ele foi fazer essa ressonância, eu consegui esse horário, só que tinha que ser sem sedação. E eles me perguntaram, ele consegue fazer a ressonância sem sedação? Eu falei, consegue. Eu queria muito conseguir que ele fizesse. Só que eu não fazia ideia se ele ia conseguir, né? Mas pra fazer a ressonância sem sedação precisa dormir, é isso? Ele tinha que ficar muito quietinho, 2 horas. Ah, tá. E foi algum anjo ali que segurou ele, porque ele deitou na máquina lá, eu fiquei do lado dele, né? Segurando a mãozinha dele. E o Gui ficou 2 horas quietinho. Nossa. E o laudo da ressonância saiu no máximo 2 horas depois. Foi de madrugada e a gente já abriu o exame, já tava lá, que tava com um tumor bem grande. Já corremos pro hospital. E ele chegou a ser operado em Goiânia ou vocês vieram para São Paulo, já quiseram outros recursos, enfim, para cá? Como é que foi? O tratamento dele foi lá, foi aqui em São Paulo? Aí em Goiânia a gente ficou 3 dias no hospital lá, até eu conseguir vir com ele para São Paulo. Eles não quiseram operar lá? Queriam, mas tá. eu... Queria tentar aqui pra... Eu não senti muita confiança, assim. O médico disse de prolongar a vida dele, não de curar, né? E eu lembro que eu perguntei pro médico, ele tava na mesa, no computador dele. Ele foi preencher alguma coisa e eu corri atrás dele e eu ajoelhei de frente pra ele porque ele tava tão seco comigo e eu queria que ele olhasse pra mim, né? E eu ajoelhei assim na frente do computador e falei com ele, doutor, se fosse seu filho, você já viu vários casos desses, se fosse seu filho, o que você faria? Perguntei se tinha algum tratamento fora, se tinha o que era o melhor disponível pra ele. Ele falou, não, o que você faz aqui, você faz em qualquer lugar. Mas ele foi numa frieza tão grande comigo. Nenhuma empatia, nada. Ele não me deu nenhuma esperança. Um acolhimento. Não vai ter jeito mesmo, você pode ir pra onde você quiser. Simples assim, que ele lavou as mãos, a maneira, e foi até bom o jeito que ele agiu comigo, porque aquilo ali me fez querer sair dali. Sim. Senão você ia achar que era a sua única opção, Se o médico não acredita, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, então vamos procurar um que acredita, porque a esperança é a última que tem que... Né? Eu tenho isso muito forte hoje comigo. Eu não preciso que ninguém me iluda. Eu sei a real situação. Eu sei a situação do meu filho. Mas eu quero... Quando eu procuro qualquer médico hoje, eu chego nele e falo, olha, a situação é essa, aqui tá os exames, o caso é esse.
eu não quero que você me fale o que você acha que vai acontecer, se é impossível, se não é. Eu quero... O que você pode fazer? Você pode fazer alguma coisa pra me ajudar? Se eu for procurar um nutricionista? O que ela pode fazer dentro daquela área que eu tô procurando que pode ajudar ele? E se o primeiro sinal que eu vejo, se a pessoa não tá interessada, eu já nossa, eu já... E você ouviu isso que você acabou de falar do médico em São Paulo, né? Que você De contou vários. pra gente. Não, que como que foi que o médico falou pra você? Eu não sei qual que é a não teria perspectiva. mais, Não, mas eu vou fazer o meu melhor, não foi? Aí a gente chegou, saiu de Goiânia, veio com ele pra São Paulo. Aham. Já fomos direto pra clínica do neurocirurgião, porque aí a gente conseguiu indicação, já tinham falado dele pra gente. Eu consegui uma consulta de urgência. Então a gente saiu do aeroporto e foi com a mala pra clínica dele. E a hora que a gente sentou lá, era o Dr. Sérgio Cavalheiro, ele merece até ser elogiado, porque ele é um médico. No Hospital Santa Catarina, né? A gente foi pra clínica dele e ele que indicou o hospital pra gente. E eu sentei na cadeira dele, tava eu e meu marido, o Gui ficou do lado de fora, graças a Deus. E ele começou a me mostrar o exame do Gui. Ele tinha uma luz assim, ele colocou o exame na parede e começou a me mostrar. Tem um tumor aqui, vários pontos, tava muito espalhado o tumor do Gui. Porque se fosse um tumor só, daria pra fazer uma cirurgia e tentar retirada total. Só que o do Gui não tinha como ser tirado com cirurgia, porque tinha muita metástase. E aí, a gente perguntou pra ele, doutor, o que pode ser feito? Ele tem alguma chance? E ele foi muito humano, assim, ele falou assim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar tudo que eu sei, e o que eu não souber, eu vou aprender com ele. Então, ali a gente teve muita esperança, e o tratamento inteiro do Gui, a gente usava ele de referência, buscava ele foi maravilhoso. Ele fez 3 cirurgias no Gui. Mas essas 3 cirurgias conseguiu retirar todos os tumores ou eles A diminuíram primeira com a foi- quimioterapia? É químio, né? A primeira foi uma válvula de hidrocefalia para tirar a pressão que tava, como o tumor tava. Aí depois dessa primeira cirurgia, ele fez 2 ciclos de quimioterapia para tentar diminuir o tamanho do tumor. O Gui não respondeu à quimioterapia, ele zero resposta. E aí tiveram que trocar todo o tratamento dele. Aí o Dr. Sérgio falou, não, vamos tentar diminuir o tumor. Às vezes, se tiver menor, a gente consegue... Remover. Não remover tudo, mas a gente consegue que a quimioterapia haja. E aí teve uma cirurgia muito grande de remoção. Gui cortou a nuca todinha para tentar remover esse do cerebelo. Após essa cirurgia, ele começou a reagir com a quimioterapia. E aí, o protocolo do Gui de quimioterapia, por exemplo, você pode chegar até X, o limite máximo de remédio, era o limite que o Gui tomava. Nossa. Então, foi muito agressivo o tratamento dele. E ele tinha um tumor entre os olhos, que ele poderia ficar cego. E esse tumor estava muito difícil, ele não estava reagindo com a quimioterapia. E foi até uma cirurgia muito complicada que o Dr. Sérgio fez. E tinha chance do Gui sair sem enxergar dessa cirurgia, e o Gui, graças a Deus, não teve lesão nenhuma no olho. Aí foi a 3ª cirurgia de remoção. E depois da quimio ele fez a rádio. Aí depois ele fez mais 6 ciclos de quimioterapia. E depois ele fez rádio junto com químio. Foi 33 dias seguidos de rádio junto com a químio. Então ele ia pro hospital, tomava químio na veia e depois fazia rádio. Porque quando ele tava com um remédio no corpo, potencializava a rádio. Então a rádio dele foi mais forte também. E tudo isso, Polly, com 5 anos em São Paulo, né? Com a vidinha dele toda lá em Tumbiara, longe da escola, dos amigos. Como que foi pra ele passar por todo esse tratamento? O Gui, ele sempre surpreendeu, assim. Ele nunca reclamou, Só que nessa época do câncer, os amiguinhos estavam mais presentes, né? Eles vinham pra cá. Teve uma amiguinha dele que, desde os 2 aninhos, eles eram muito grudados. Ela veio várias vezes, ficava aqui com ele. E o Gui, ele ficava caladinho, ficava no cantinho dele. Mas a preocupação dele era se eu tava bem. Se eu tava triste, se eu não tava. Ele que te dava força. Mamãe, vai ficar tudo bem. Mamãe, calma, mamãe.
ele... E ele tinha medo quando ia furar ele, né? Aí quando ele tinha um catéter no peito, que tinha que funcionar, aí toda vez que ia funcionar era, eu quero minha mãe comigo. Nesse período ele precisou de terapia, assim, psicólogo? Você... Não. Ele ficou bem. Após o tratamento oncológico, ele não aceitou comida. Ele já estava curado, a gente voltou para casa, mas ele manteve a sonda no nariz para alimentação, porque ele não queria saber de comida. E aí foi a hora que eu procurei uma psicóloga maravilhosa que ajudou a gente para ele tentar aceitar a comida de novo, porque ele não queria. Ele mesmo tirou a sonda dele depois. E conta pra gente, que eu acho que pode ser até uma forma das pessoas que também estão passando por isso entenderem, né? Você teve uma rede de apoio, no que você se apoiou para nessa primeira jornada seguir em frente e mais, né? Dar o apoio que o Gui precisava. Eu acho que a maior rede de apoio é a família, né? Minha mãe se mudou pra cá pra morar comigo e na época do câncer ficou comigo, me ajudando muito. E todos sempre vinha, sogra, minha avó, minhas irmãs, marido junto. Assim, a gente se uniu bastante, né? Mas eu acho que o que mais me deu força era ele. Porque eu olhava pro Gui e o Gui, ele não reclamava. O Gui chorava de dor, alguma coisa, mas ele não... Teve uma vez que o Gui me questionou, ele estava grave no hospital. E a gente teve uma conversa que ele falou assim, mamãe, por que isso tá acontecendo comigo? E nessa época ele tinha acabado de cortar o Gui tinha uns cachinhos bem grandes, assim, o cabelinho dele. Eu vi na foto. E ele chegava na escola e era... A sensação. Que cabelo lindo. E eu fazia hidratação no cabelinho dele. Tinha o maior xodó com esse cabelo. Só que aí na primeira cirurgia rasparam de um lado, assim. E aí quando eu fui cortar esse cabelinho dele, o Gui não queria sair de casa, ele só usava touca. Ele ficou com muita vergonha, assim, de estar sem o cabelo. Foi difícil pra ele. E aí um dia ele me perguntou, mamãe, por que eu tô passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? E ali eu falei pra ele, filho, a mamãe não sabe por que isso tá acontecendo com você. Mas eu sei que isso só acontece com pessoas que são muito fortes, que Papai do Céu só vai dar isso pra criança, que ela é muito forte, que ela vai conseguir passar por isso. Ele falou, mamãe, eu não queria ser forte. Eu imaginei que ele responderia isso. E aí aquilo ali me derrubou de uma forma, eu falei, eu tenho que ser forte por ele. Porque eu olhava pro Gui e eu via tanta força, tanta pureza, só que a força do Gui, a gente tem uma conexão muito grande. Então, ele ama o pai dele, ele ama os avós, mas a conexão que eu e o Gui, a gente tinha desde... Era tudo que eu falava, o Gui, ele acredita, ele... Então, ele tinha força em mim, ele olhava pra mim. Se ele olhasse pra mim e me visse fraca, ele ia fraquejar também. Então, eu queria passar pra ele que eu tava bem, que eu acreditava na melhora dele. E todos os dias a gente rezava e falava, eu agradeço, porque cada dia você tá melhor pela sua cura. Então, eu acho que a minha força vinha dele. E em todos os momentos, você, mesmo sendo desacreditada pelos médicos, você sempre acreditou? Não é que sempre acredita, a gente tem momentos que a gente vacila, né? Principalmente quando ele ficava muito grave, quando vem um diagnóstico, alguém te fala alguma coisa. Porque várias vezes eu questionava os médicos, eles vinham com aquela frieza, né? Poliana... E tem o Dr. Google também, você recorreu ao Google? Eu recorria pesquisando o que mais podia ser feito. Porque eu vi que o tratamento ia matar ele. Meu filho ficou muito grave com o tratamento, ele definhou mesmo, ele não aceitava comida, ele vomitava, ele tinha muitas dores. Teve sepse, né? Ele ficou muito grave. E eu já estava começando a querer estudar sobre nutrição, eu estava fazendo curso na época, e eu questionei muito as médicas. O que pode ser feito? Eu não posso dar uma vitamina C, uma vitamina D? E a oncologista falou pra mim, me chamou, ela queria fazer uma reunião comigo, que eu estava questionando muito, ela me chamou no hospital. E eu questionei também que tinha um remédio que ele tomava, que ele podia ficar estéril. E eu fiquei, meu filho não vai poder ter filho, tá? Aí ela me chamou, Poliana, vamos conversar. Você sabe a gravidade do caso do seu filho? Se ele sobreviver, você já tá no lucro. E você tá preocupada se ele vai poder ter filho? Então, era sempre essas
Essas puxadas de tapete, né? Aí nessas horas a gente tem que ter muita força ali pra respirar, pra centrar e falar, tá, essa é a realidade, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer a partir daqui? E eu comecei a pesquisar o que mais podia ser feito, até que eu comecei a nutrir o corpinho dele mais, achei médicos integrativos e a gente foi para um outro lado também. Junto com o tratamento eu fiz várias outras coisas. Paralelo. O Gui fazia ozônio, o Gui suplementava, ele fazia vários outros tratamentos para tentar, no objetivo de fortalecer o corpinho dele para ele aguentar o tratamento, né? E essa jornada aí com relação ao câncer, tudo, ela terminou, né? E vocês voltaram para Itubiara e retomaram a vida de vocês ali, em um determinado momento. Como é que foi esse retorno? Né? Ele ficou bem? Ficou bem, ele voltou para a escola. Depois da rádio, o Gui teve um tempo, começou a tomar uma quimio oral. E aí a gente começou a fazer as ressonâncias, que o Gui fazia ressonância a cada 2 meses. Até que veio uma ressonância que não tinha mais sinal de lesão. E ele começou a passar muito mal com a quimio oral. Ele tinha que ficar mais 1 ano e meio fazendo quimioterapia. E teve ele pegou uma infecção muito grave. Com a quimio oral, que a gente fala, é mais leve, então agora ele vai poder melhorar, mas ele estava muito debilitado. E a gente conversou com a equipe de oncologia e resolveu parar a quimioterapia dele. E aí a gente voltou para casa. O Gui, a cada 2 meses a gente estava aqui em São Paulo, ele passava por ressonância, fazia check-up, exame de sangue. Mas a gente conseguiu ter ali 1 ano de paz, vamos dizer assim. Ele voltou pra escola, foi pra aulinha de tênis, estava tocando piano, o Gui estava fazendo inglês, tinha acabado de trocar de faixa no karatê. Ele era muito ativo. O Gui, ele fazia natação com o Gaelzinho, os 2 nadavam junto em casa. Fala sobre isso, né? Você descobriu a gravidez, em qual momento que você descobriu a gravidez? A gente veio de Goiânia pra São Paulo em julho de 2019. Pro tratamento do oncológico. Na primeira semana aqui, eu descobri que eu tava grávida. Então, foi o tratamento inteiro, eu passando mal com a gravidez e um tratamento oncológico com o Gui. Foi muita briga. E quando você soube que tava grávida, você fala sobre isso também, que você não ficou feliz com essa gravidez? Não. Você levou... Antes de eu descobrir o câncer do Gui, eu tava tentando engravidar. Eu tinha acabado de sofrer um aborto. Eu tive um aborto em abril. Descobri o câncer final de junho, começo de julho. Em abril eu tive uma perda de um nenenzinho. O Gui chorou muito, o Gui ficou muito... Ele queria muito ter um irmão, Ele queria né? muito o irmão. E aí eu tive essa perda desse neném no comecinho da gestação. Depois eu peguei uma dengue hemorrágica, fui pra UTI, fiquei muito mal. Não, foi uma tragédia esse ano. E aí um pouquinho depois foi o câncer. Quando a gente chegou pra nossa luta aqui em São Paulo, na primeira semana eu comecei a passar mal e descobri que eu tava grávida. E essa notícia, no começo, o primeiro momento, foi uma revolta. Porque ali naquele momento, eu senti, Deus tá me tirando um filho, porque até então o que eu tinha de prognóstico dele era que ele não iria sair com vida. E tava me dando outro. Era tipo uma troca, né? Mas Deus não faz isso, né? Aí você foi perceber que... Foi um dos maiores presentes milagre que ele não deu. foi pra você, foi pro Gui, né? O Gui que precisava desse irmão. E esse irmão deu tanta força, até no tratamento do Gui, porque o Gui curtiu tanto a minha gravidez, meu irmãozinho, ele ajudou a escolher o nome. E quando o Gael nasceu, foi tanta vida pra nossa família. Mas naquele primeiro momento deu uma assustada e depois... Hoje eu vejo que não tinha como a gente passar por isso sem o Gael. Ele é parte disso junto com a gente. E a parte do Gui orando foi no tratamento do câncer também? Foi. Na época do câncer, o Gui, ele nunca pedia nada pra ele. O Gui era o tipo de criança, se eu levasse ele numa loja de brinquedo, filho, escolhe qualquer brinquedo. Não, mamãe, eu não quero nada. Ele não era apegado com bem material, assim. O Gui gostava de brincar, ele gostava de atenção. Aí todos os dias a gente rezava junto, aí tinha um momento da gratidão, que eu falava, vamos agradecer por 3 coisas no nosso dia.
E o Gui nunca agradecia, tipo, obrigado pela minha casa, pelo... Sempre agradecia, obrigado pela minha mamãe, pelo meu papai, pela minha vovó. E aí teve um dia que a gente foi rezar, foi durante a tarde. Eu peguei o celular, coloquei de frente, assim, pra gravar. E o Gui, na hora, ele... Mamãe, o que você tá fazendo? Eu falei, mamãe, tá só colocando o celular aqui. Mamãe, você não vai gravar, não. Ele não queria que eu gravasse. Não, mamãe, só tá colocando o celular aqui. Então, no começo do vídeo, dá pra ver que ele não sabia que ele tava sendo gravado. E aí, a gente começou a rezar, como a gente sempre fazia. Eu, o pai dele e o Gaelzinho tava do lado. Bebezinho ainda. E aí, no meio da oração, ele começou a fazer uma oração para as outras crianças que passavam por tratamento oncológico. E você vê na oração que ele não pediu nada para ele. Pra ele se curar. Ele falava, abençoa, ajuda as crianças que estão passando por um tratamento. E começou a pedir por essas outras crianças. E aí depois ele falava, ele, devoto de São Jorge, ele tinha uma fascinação com a história de São Jorge. Então era a história que eu sempre contava pra ele. A gente assistia vídeo da história de São Jorge no YouTube. E aí ele falou, São Jorge, você pode fazer isso. Você já derrotou um dragão. Ai, que lindo. Então esse era o Gui, ele... Iluminado. Ele sempre pedia pelos outros, preocupado com outras pessoas. E aí, vocês retornam para Itubiara, tem o Gael já dando esse apoio para o irmão, e naquela, imagino que quando vocês retornam, eles já têm aquela vida de irmãos entre eles, enfim. Só que depois de um tempo vem um outro baque. Uma outra punhalada. O Gui tava tão bem. E no dia do aniversário de 2 anos do Gael, foi exatamente no dia 9 de março de 2022. O Gui... A gente acordou de manhã. E eu lembrei, nesse dia foi o dia que a Rússia jogou as bombas no... Que começou a guerra. E tava passando na televisão, e eu nunca ligo jornal nem nada, mas como era uma coisa, eu liguei pra ver, e o Gui ficou assim, mamãe, como que pode fazer mal pra outra pessoa? Como que pode matar alguém? E aí ele ficou muito assustado de uma outra pessoa fazer mal, né? E aí nesse dia, a hora que a gente já tava quase saindo, ele falou, mamãe, eu tô com uma dor aqui. Aí ele mostrou embaixo do olho, foi do lado esquerdo. Aí eu dei um beijinho, falei que ia melhorar. Filho, se doer de novo, não sabe, achei que era às vezes tinha batido em algum lugar. Se doer de novo, você fala pra mamãe. Levei ele pra escola e fui organizar as coisas do aniversário do Gael. Quando foi mais ou menos umas 9h30, a diretora, a dona da escola, me ligou. Falou, Poliana, vem buscar o Gui que ele tá reclamando de dor de cabeça, ele tá deitadinho. E ela deitou ele numa outra sala, ele tava muito molinho. Só que eu peguei ele, filho, o que tá acontecendo? Ele, não, mamãe, já tô melhor. Ele não reclamava. Aí eu já liguei pra um oncologista, né, como assim, dor de cabeça, e ele reclamou, ele tem a DVP, né, uma válvula, ele reclamou de dor nesse local da válvula. E a oncologista falou, Poliana, ele fez uma ressonância não tem 2 meses, tinha 1 mês e meio mais ou menos. Não tem perigo de ser nada, até porque se fosse não ia crescer desse jeito pra dar dor de cabeça. E fica tranquila, não é nada relacionado ao câncer. Ela falou assim, criança adoece, tá? Que tudo eu achava que era uma coisa séria. É que a gente não tá acostumada com gripe, né, mais. Não, isso fica fichinha, né? Aí ele foi pra casa, deixei ele quietinho, a gente organizou as coisas do aniversário. À noite teve a festinha do aniversário do irmão dele. A gente recebeu amigos, família. Ele ficou muito feliz. Você vê os vídeos dele, ele correu muito, brincou, eu aluguei um pula-pula, ele se divertiu muito. Então, não parecia que era nada grave, né? Na quinta-feira, eu não mandei ele pra escola, falei... Ele parecia que estava gripadinho, começou a escorrer o nariz na quinta. Eu deixei ele quietinho e fiquei estudando com ele em casa. Eu fiz um escritório lá em casa que eu estudava com ele. E ficou eu e ele no escritório, eu fazendo minhas coisas, ele fazendo as tarefinhas dele. Ele estava fazendo Kumon de matemática e português, então eu deixei um monte de tarefa para ele fazer. E nesse dia... Ele passou a tarde toda, ele ia ter aula de luta, e ele não queria faltar a aula de luta dele. Mamãe, eu quero ir, a tia Su tá me esperando, eu não posso faltar.
Falei, filho, mas você vai deixar chegar com o nariz correndo, vai todo mundo sair correndo, porque você vai achar que você tá com Covid, né? A gente tava no auge do Covid. Aí eu chamei o laboratório, a gente fez um teste de Covid, deu negativo, mandei ele pra aula. Eu tenho os vídeos que a professora me mandou após essa aula, que foi... Eu levei ele pra aula, e falei pra ela, olha, ele tá meio molinho, acho que ele tá meio gripadinho. Pega leve com ele. Quando eu busquei ele, ela me entregou, ele me deu um abraço. E na hora que eu tava chegando em casa, ela me mandou um áudio. Poliana, seu filho é muito iluminado. E ele te ama muito, porque ele fala de você com tanto orgulho. E ela falou, eu gravei a aula hoje. Eu gravei várias partes da aula, porque eu fiquei muito emocionada. E teve uma hora na aula que ela colocou ele pra fazer... Era tipo, ela colocava um circuito pra ele fazer. Enquanto ele fazia o circuito, ele tinha que puxar um pneu de caminhão. E ela colocou ele pra puxar esse pneu. Ela falou que ela ficou muito emocionada e que ela viu que alguma coisa ia acontecer. Ela sentiu. E ela ajoelhou no tatame e gritou pro Gui. Falou, Gui, vai e vence. E no final da aula, ela pegou e filmou o Gui falando pra outras crianças. Parecia que tava gripadinho, e ele falando pra outras crianças, Gui, conta aqui, porque você veio pra aula mesmo estando doentinho. E ele falou que as crianças não podiam ter preguiça, que as crianças tinham que, mesmo ele tinha que fazer o melhor que elas podiam. Você vê, esse vídeo é tão lindo, e você vê que ele já tá Ele falando ainda meio ensinou enroladinho. as crianças, Não, né? eu vou te mandar esse vídeo pra você ver. Mas você achou que podia ser dengue? Aí à noite ele começou a ficar mais prostradinho. Depois dessa aula, ele ainda fez uma aula de inglês. O professor foi lá, ele fez a aula de inglês normal. Quando o professor foi embora, ele deitou no sofá e já deu uma rebaixada. Mas às vezes estava com sono, eu achei, né? E liguei pra médica, liguei pro laboratório, já queria fazer um exame de sangue. E a médica falou, Poliana, a criança adoece, pode ser dengue. E tava tendo um surto de dengue na minha rua. Naquele mesmo dia eu tinha falado com uma amiga minha que trabalhava comigo, que falou, Poliana, tem 3 casos de dengue na sua rua que eu sei. Que ela morava na mesma rua. Então deve ser dengue. Mas mesmo assim eu me preparei para vir para São Paulo, falei pro meu marido, se o Gui tiver com dengue, eu quero estar com ele em São Paulo, porque lá a gente tem mais opção. E eu tinha pegado dengue há pouco tempo, eu fiquei muito ruim. E eu precisava de plaqueta e não tinha plaqueta lá no hospital. Então, eu sabia que em São Paulo ia ter se o Gui precisasse. Só que aí, à noite, ele começou a reclamar muito de dor de cabeça e já acordou vomitando na sexta. Aí, quando ele acordou vomitando, eu já liguei pra uma amiga minha, que é médica, que já acompanhava ele, o Gael. Ela foi lá. Falei, vem aqui ver ele, porque você prescreve um soro pra ele aguentar a viagem até São Paulo. Liguei pro laboratório também, que foi lá coletar sangue do Gui. E aí foi meio que ao mesmo tempo, assim, o exame de sangue ficou pronto, o dono do laboratório já me ligou, Poliana, tem alguma coisa muito errada, eu refiz o exame dele várias vezes e o PCR dele realmente tá alterado. Ele achou que era um erro do resultado, mas não era, tava muito alto. E a médica chegou na mesma hora que eu recebi a notícia do exame de sangue e falou, Poliana, a gente tem que correr com ele pro hospital. E aí não dá tempo de ir pra São Paulo. Não dá tempo. A última coisa que o Gui chegou a falar foi, eu quero ir pra cama da minha mamãe. Aí ela pegou ele no colo, colocou ele na minha cama, foi o tempo de eu trocar de roupa, aí a gente já foi... Nem sei como é que eu consegui dirigir até o hospital. Eu sei que ela tava com ele e eu dirigindo. A gente chegou lá, na hora que chegou... E até então, eu acho que a gente fica meio aérea, né? Tem algumas coisas que eu tenho até uns... Branco, uns lapsos, bloqueio. Né? É como se eu estivesse fora da cena, assim. E a gente chegou no hospital, ela com ele no colo, ele tá com meningite, emergência, já correu com ele pra sala de emergência. E graças a Deus ela tava junto, porque você sabe quando você chega no hospital, até ser atendido... Depois do câncer, precisa voltar a tomar as vacinas, né? Sim. E o Gui chegou a tomar essas vacinas? Um pouquinho antes da meningite, a gente tinha revacinado ele de meningite e pneumonia. Então, os médicos não sabem por que ele adquiriu a meningite, mesmo tomando a vacina? Não. Uma causa provável, porque a imunidade dele estava muito baixa, ele estava enfraquecido, né, pela químio, tudo. E ele pode ter desenvolvido a meningite após a vacina. Ou ele pegou de outra forma, a gente não tem como saber. A meningite dele foi bacteriana, né? Não foi viral. E a gente fala muito sobre meningite, mas é isso, a gente não sabe a real
consequência da meningite, né? A gravidade da meningite. Porque assim, não é toma antibiótico que passa? Meningite, ela é muito rápida. Se você não pega no começo, tem muitos casos que... Quais são os sintomas da meningite? É gripal, é muito semelhante à gripe. E eu não conhecia, né? Uma doença que a gente ouve muito falar de meningite, mas eu não tinha noção do que era, o que causa, sintomas, o que... Mas tem a dor de cabeça? Tem a dor de cabeça e depois eu fiquei sabendo que tem a rigidez na nuca. A nuca fica muito rígida, então tem um teste que você faz pra saber se é meningite, você abaixa, se a criança tem dor ou não aqui na nuca, já é um sinal. Ele tava tendo? Eu não sei, mas a médica, a hora que ela chegou, ela fez o teste nele e viu que... Ela viu na hora que tava enrijecido. E a dor que ele teve aqui na maçã do rosto? Quando fez a primeira tomografia no hospital, ele tava com a sinusite. Mas não tem a ver com a meningite. É uma infecção, né? E aí ele deu a sinusite, ele tava todo fechado o rosto dele, assim, a face, né? E aí, a partir daí, ele já entrou em coma. Um coma induzido inicialmente, lá no hospital, em Tumbiara ainda. Já sedaram ele pra entubar, então foi um coma induzido. Só que após, quando tentou retirar a medicação, ele já não voltou. 2 dias depois, quando tentou tirar para ver se ele dava alguma resposta, ele já não voltou. Isso em Tumbiara ainda? Em São Paulo já. Tá. Então, aí quando você teve o diagnóstico da meningite lá, mas aí você veio para São Paulo para tratar ele? Foi outra luta. Porque na sexta-feira, lá na minha cidade não tinha UTI pediátrica na época, e agora já tem leito de UTI lá. Mas não tinha UTI pediátrica. E a gente entrou com ele na emergência. Quando a gente viu que o Gui precisava de um UTI, a gente já correu tentando uma UTI aérea para trazer ele para São Paulo. Porque os médicos de São Paulo que acompanhavam o Gui já estavam em contato com os médicos de lá. Então, nossa maior preocupação era, vamos levar o Gui para São Paulo. Para onde ele já estava, a gente já estava acostumado e já conheciam ele. A primeira UTI aérea chegou no mesmo dia, na sexta à noite. E eles não quiseram levar o Gui, recusaram. Eu ajoelhei na frente da médica. Pelo amor de Deus, tira meu filho daqui. Leva ele para São Paulo, para ele ter alguma chance. Ele estava muito grave. E não conseguiam estabilizar ele para levar. E ela falou, não vou levar porque ele não vai aguentar. Então ele colocaram ele na UTI adulta nessa primeira noite. No outro dia foi uma luta para estabilizar ele. Consegui outra UTI no outro dia. Uma UTI à tarde. Então no sábado à tarde a gente já conseguia outra UTI para trazer ele para São Paulo. Olha, você contando aqui, né, eu me lembrei de um filme que estreou ano passado, chama Inexplicável. Você chegou a assistir com a Letícia Spiller, com o Heriberto É uma Leão? história bem parecida, eu já vi, eu não tive coragem de assistir. Então, e aí aqui ficou... Eu mandei a Flávia aí, eu fugi do filme. E aí eu fiquei aqui me questionando se poderia ter alguma relação, né? O câncer que ele teve com a meningite, porque é uma história muito parecida. Um menino também teve o câncer na cabeça, né? E, desculpa que eu não sei a expressão correta para utilizar aqui o nome do câncer. E ele chega a voltar para casa e aparece o menino brincando no aniversário do irmão. Vocês acreditam? Mas ele teve meningite? E aí, no aniversário do irmão, ele vai dormir. Na madrugada, ele começa a se sentir mal e tal. E o pai liga pro médico. E o médico fala, corre pro hospital. E aí eles descobrem que ele tá com uma meningite. E ele ficou, acho que, quase 6 meses, quase 1 ano, enfim, em coma. E é inexplicável a fé da mãe também, né? Dos pais, enfim. Eu sei que no final ele acordou sem sequela, né? Ele assim... Mas é uma história real, né? É uma história real. Inclusive, eu fui no dia da estreia, a família e ele tava lá. E, assim, sem sequela... Não, ele acordou com
É que o filme, ele resume, mas aparece que ele acorda, mas ele não consegue mastigar. Enfim, ele vai adquirindo... vão voltando com fisioterapia, tudo, né? Mas você me contando a sua história, eu lembrei do filme, e eu não sei se você chegou a entrar em contato com os pais dele, eventualmente, para... Tem uma dose de esperança também, né? Exatamente. Não sei, cada história é uma história, né? Cada Exato. criança, Eu recebi muita mensagem. Achei que era a história do Gui. Aí eu fui ler sobre e eu vi que realmente é bem parecido. E mas eu eu não não tive sei também coragem de se assistir. teve... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Se porque tem agora... alguma relação, né? E você falando da vacina, de repente pode ser isso, talvez essa relação, Mas né? é porque o tratamento oncológico, ele debilita muito o corpo. É. Então, às vezes, se ele tivesse tido contato com a bactéria da meningite no outro momento, antes do câncer, Não por tinha exemplo, acontecido isso. às vezes ele teria reagido de outra forma ou não também, porque tem tanta criança... Não dá pra saber, né? A meningite, ela é muito agressiva e rápida. Então, tem muita criança que não tinha nenhuma doença antes e a maioria, infelizmente, morre. Ou fica com bastante alguma sequela. Por Eu quê, conheço... Paula? A meningite afeta o quê? As meninges. É uma pelinha que cobre o cérebro. E falta oxigênio, é isso? Não. Não, é uma infecção. Pode ser viral ou bacteriana. Eu acho que a viral é mais fraca e a bacteriana é que é a mais importante. Mas acontece o que? Queima os neurônios? Não, o Gui não teve hipóxia. O Gui não teve nenhuma hipóxia. Só que o que acontece é que foi uma infecção muito grave. O Gui teve pus no cérebro. Então, o cérebro inflama. Ele... No caso do Gui, ele não teve parada, não teve nada, mas a própria inflamação, ela causa lesão, né? E aí, eu tinha uma cabeleireira, a filha dela com 14 anos, teve, mas foi assim, do dia pra noite, a menina veio a falecer. A grande maioria... E tem o filhinho de uma prima nossa, ele não faleceu, mas ele ficou surdo, ficou com várias sequelas, assim. Porque uma das dificuldades da meningite, os sintomas são muito parecidos com gripe. E às vezes pode passar despercebido. Muitas vezes, teve um caso agora de uma menininha nova, 3, 4 aninhos, foi várias vezes pra emergência, manda pra casa, passa remédio de gripe, não é nada, é uma virose. Então, o sintoma da meningite, ele é muito difícil de você... É meningite. Porque quando tá no começo, não tem essa rigidez na nuca, essa dor de cabeça, aí talvez quando já sinta esse com sintoma... várias outras coisas, né? Você pode estar com várias outras coisas gripais, você pode estar com Covid. Parece com... O Gui mesmo, o sintoma que me assustou mais foi quando ele já foi muito grave pro hospital. Que ele começou a rebaixar. Eu depois, vendo as fotinhas do Gui, porque na sexta-feira ele acordou vomitando. E ele vomitou, eu dei Dramin pra ele. Dramin derruba o Gui no tratamento. Ele sempre... Eu quero fazer o Gui dormir, Dramin dá sono. E eu dei Dramin pro Gui, e eu deitei o Gui no sofá. E o Gui, pra mim, o Gui tava dormindo. Mas eu vendo as fotos dele depois, que eu tirei pra ele e mandei pro pai dele, que o pai dele tava trabalhando, e eu falei, a gente tem que ir embora, o Gui não tá bem. Eu achando que o Gui tava dormindo. O Gui tava meio que virando o olhinho pra si. Tava um pouquinho aberto, o olho virando. Então, ele tava convulsionando, sem se mexer, como se estivesse dormindo. E eu não... Na hora nenhuma, achei que... E aí, o tratamento da meningite teve aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você começou... Você trata a infecção só com antibiótico, né? E aí, ele foi pra casa com home care, com tráqueo, Depois de quanto tempo? A gente internou em março, o Gui ficou até setembro. Aí ficou uma semana em casa, voltou pro hospital de novo, ficou mais um mês. Então, a gente foi pra casa mesmo em outubro. Casa que eu falo, a gente alugou um flat de frente ao hospital aqui, né? Porque na época, eu fiquei mais de 1 ano e meio sem ir na minha casa, em Tumbiara. Eu saí de lá sem nada, eu vim com a roupa do corpo pra cá. E assim, eu fiquei, assim, Eu cheguei nos primeiros dias, eu fiquei uns 3 dias que eu não saía do hospital. Eu não cheguei a tomar banho, eu não tava... A gente não... Tanta coisa que a gente importa, a gente vê que não tem importância, né? Então, minha preocupação era estar junto do Gui e amamentar o Gael, que eu também tava com a preocupação com o Gael.
Então, eu levava um Gael lá pro hospital, eu dava mamar pra ele, voltava, ficava com o Gui. É impressionante você ter leite com todo esse sofrimento, com verdade. toda essa agonia, né? Todo mundo queria que eu desmamasse. Tem que dar Mas aí mamadeira, tudo. era um acalento pro Gael também, já tava sem ver o irmão, né? O Gael ficou quanto tempo sem ver o irmão dele? Ficou quase 6 meses. Nossa, O e como Gael que ele ficou? sente alguma diferença, assim, do tipo... Hoje ele com questiona, certeza, né? a entrega que você faz pro Gui não é nenhuma questão de gostar mais de um outro, nada disso. Mas ele exige cuidados, né? O Gael questiona alguma vez, ou ele entende, ou acaba seu marido dando um pouco mais de suporte com relação ao Gael, sua mãe, não sei, enfim, como é que fica isso? Eu tento incluir o Gael em tudo, assim. Vou dar banho no Gui. Gael, vem ajudar a mamãe, fica aqui com a gente. Então, às vezes as pessoas tentam afastar. Às vezes ficava com medo do Gael subir em cima da cama do Gui, ficar perto. Então, no começo, todo mundo, Gael, deixa o irmão quieto. E aí eu vi, não, o Gael tem que Você participar. traz pra perto, é isso mesmo. Como E a aí gente eu tem que fazer comecei com o irmão mais velho, né? Mais novo. Aí eu comecei a incluir o Gael em tudo. Filho, vamos fazer isso com a mamãe, vem cá me ajudar. E eu tenho, assim, toda semana eu tenho que ter meu momento de filho único com o Gael. Então, às vezes eu tô derrubada, eu tô cansada, mas eu tenho que ter meu momento com o Gael. À noite é o meu momento com ele também. E ele sofre pelo Gui tá assim? O Gael, ele é tão feliz. O Gael, eu acho que ele não vê o irmão dele. Diferente. Ele vê meu irmão vai melhorar. Agora ele começou, a gente tem lá no México, a gente ganhou minha mãe foi na Basílica de Guadalupe e trouxe uma imagem. E aí o Gael agora todo dia ele beija essa imagem e pede pra ela curar logo o irmão dele. Então agora que ele começou a ter assim, eu quero que meu irmão melhore logo. E Então, todo dia ele tá fazendo isso, mamãe. Aí ele falou pro meu sobrinho, tava lá em casa, ele falou: meu irmão vai melhorar, porque eu tô pedindo todo dia pra ela melhorar ele, e ele vai melhorar. Sua mãe acompanhou vocês, então, lá no México? Minha mãe então foi junto. que bom. Então vamos falar disso agora, né? Porque, olha, a Flávia falou desse filme Inexplicável que eu não tinha pensado ainda, só que você faz parte de 2 filmes, então, né? Você faz parte do Inexplicável e do Dois Hemisférios de Luca. Que os Dois Hemisférios de Luca, pra quem não viu, também tá no Netflix. Inexplicável tá no Netflix também, né? Eu acho que tá. Não sei qual plataforma, mas coloca no E os Dois Google, Hemisférios de Luca fala do Cytotron, é assim que fala, né? Cytotron, neurocytotron, e fala que fica na Índia, né? E aí a Polly mudou com a família inteira pro México para fazer essa medicina alternativa, tentar, né, ter melhorias aí na condição do Gui. E me conta pra gente um pouco sobre o Cytotron, qual que é a promessa que o Cytotron fez pra vocês, qual foram as melhoras que vocês viram do Gui. O Cytotron, acho que ele é uma grande esperança hoje, né, pra muitas famílias. Tá tendo muita criança indo pra lá agora. O Gui foi o primeiro brasileiro. Primeira criança brasileira a fazer o tratamento com lesão neurológica foi o Gui. E foi tipo, a gente começou a pensar em janeiro. Sabe aquela coisa impossível, né? Eu lembro de eu falar com a madrinha dele, Sara, eu tô olhando esse tratamento e tal, mandei tudo pra ela. Não tinha lançado o filme ainda. E acho que lançou o filme um pouquinho depois que eu tava... você não sabia do filme ainda? Eu sabia que ia lançar, eu já sabia do tratamento antes, mas na época eu sabia que tinha na Índia. Eu não sabia que tinha como fazer, porque como eu achava que era só o estudo, como é que eu vou entrar nesse estudo? Eu não tinha me mexido ainda pra... E aí, quando teve o filme, vários médicos do Gui me mandaram mensagem, Poliana, você viu? Só que eu já estava em contato com a clínica, eu cheguei a mandar e-mail, e aí foi tudo muito rápido. Eu falo que o caminho abriu de uma forma, porque quando a gente falou do valor e... Sabe aquela coisa, não tem como, não tem de onde tirar. E foi abrindo, assim, foi dando tudo certo. A gente conseguiu a vaga lá, eles falaram pra gente ir. Acabou que eu tive que adiar 2 vezes, porque o Gui começou a ter muitas dores aqui, ele teve um problema no quadril e a gente precisou adiando. Eu tive problema também com o visto
para a renovação do visto, acabou atrasando para eles entregarem. E em março deu tudo certo, a gente foi. A gente foi inicialmente para ficar 40 dias, acabamos ficando 3 meses lá. A gente ia fazer um ciclo e eles ofereceram pra gente ficar mais um. Então o ciclo são 28 dias, só que você tem que chegar antes, porque como é um estudo, você tem que fazer muitos exames. Então a gente chega, passa um dia no hospital, faz eletro, exame de sangue, faz ressonância. Os médicos vão analisar, porque eles usam a ressonância para saber. Eles programam a máquina para qual região do cérebro a máquina vai agir. Então, é muito individual. Cada criança, a máquina vai agir em algum lugar. E logo no começo do primeiro ciclo, o Gui já teve muita reação, assim. Eu não falo nem de melhora, mas de reação. Alguma coisa ele estava acontecendo, que ele começou a ficar muito agitado, ele se mexia muito, ele começou a querer sair voz, tentando... Gael, mamãe, meu irmão tá falando, porque ele... Você via que ele tava fazendo força. O Gael junto de tudo isso o aí. tempo todo. E aí, assim, e ele ficava ali fazendo o que exatamente? Porque ele não ia pra escola também, o Gael, ali no México. Gael fazia bagunça, ia comigo pro Cytotron, ficava com a gente. Ali ia junto, podia? Podia. Aham. Ficava com a gente, passei muito com ele lá, a gente foi pra cachoeira, passei... Lá tem muito parque. Foi uma viagem muito feliz, assim, eu fiquei muito... Monte Rei foi uma surpresa pra mim, eu nunca esperava que... A gente foi, para um tratamento no México, deve ser, tá indo pelo Gui, pelo tratamento. Mas quando a gente chegou lá, a gente apaixonou pela cidade. Então, a gente fez muito passeio com o Gael, com o Gui, foi bem legal. E vocês conheceram outras famílias que têm uma situação parecida, análoga à do Gui? Que tivessem lá, de outros países, enfim? Muitas, muitas. Ah, é? Eu fiquei amiga de uma americana que foi um milagre, assim, eu chorei muito, acho que eu dei até depoimento, até coloquei no meu Insta esse caso. Que na primeira semana, ela começou, acho que 2 ou 3 dias antes do Gui. Quando ela tava no 14º dia, se eu não me engano, a filha dela, a Paulina, ela teve um AVC com 20 e poucos anos. E ela já tava há quase 7 anos, eu acho, do AVC. Então, já tinha um tempo da lesão. E ela tava lá fazendo o Cytotron junto na mesma... O horário... São 3 máquinas, então ficam 3 famílias ao mesmo tempo. E a Paulina fazia no horário do Gui. E todo dia eu tava lá conversando com a mãe dela. A gente acabou ficando amigas. Ela mora no Texas. E... Teve um dia que a Paulina falou mamãe. E ela, nesses 7 anos, ela não tinha falado. Então, foi um choro dentro da clínica. E Alguma melhora tem, né? Todos os casos que eu vi lá tem melhora. E teve uma família que a menininha tinha muita convulsão. Começou a ter... No início, ela teve uma piora das convulsões. E depois, ela teve uma melhora muito grande. Não sei como ficou, né, depois. Mas... Alguma coisa mexe com toda criança. E como funciona o tratamento? Assim, qual é o valor do tratamento? Como faz para uma mãe querer? Qual que é a indicação desse tratamento? É só para lesão, para meningite, lesão medular? Neurológica, né? Paralisia cerebral? Eles estão agora lá no México, eles estão fazendo só para lesão cerebral, para paralisia, né? E agora nos Estados Unidos está começando o estudo para autismo. Mas assim, tinha caso lá de doença neurodegenerativa, que não entrou no estudo, mas estava fazendo. O Dr. Trujillo, até conversei com ele, o objetivo dele, assim, que ele vê mais resultado é o pós-imediato à lesão. Então ele queria pegar bebezinhos que têm hipóxia no parto. E ele teve vários casos, acho que até o sobrinho dele teve uma lesão muito grande no parto, e ele já colocou pro Cytotron e teve melhoras muito grandes. Ele, né, na família dele, acabou usando pra mãe, pra sogra, pra pessoas normais, assim, que não tem lesão, tem melhoras neurológicas com Cytotron. Entendi. Mas o que tá sendo feito no México, que consegue entrar pro estudo, é pra paralisia. Paralisia cerebral? E qual que é o que muda em pacientes com paralisia cerebral? Cada criança reage de um jeito. O que eles esperam...
Teve uma criancinha lá que tava no 4º ano. A mãe, ela já tava sem nenhuma medicação. A criança teve várias melhoras e ela vai uma vez por ano. É uma americana também. Teve esse foi afogado, um afogamento lá no Canadá. Eles estavam no mesmo prédio que eu. E o menininho, ele fez os 2 ciclos igual o Gui, deu do intervalo de 15 dias. A mãe se mudou para Monterrey. E eu sei que agora ela tá no 3º ciclo já. Ela quer ficar fazendo sempre, porque ela viu muita melhora lá. Então, ela não quis voltar pro Canadá, ela quis ficar em Monterrey. E ele é o menininho? O menino ficou mais de uma hora afogado. E ele ficou parado. Parado. E aí, agora ele tá evoluindo. caso, assim, que era pra estar em estado gravíssimo, vegetativo. Ele tá deglutindo, você conversa com ele, ele busca, assim. Esse menininho, ele tá muito esperto. A mãe até divide um pouquinho os vídeos dele. Ele é um milagre mesmo. E você conseguiu ir pra lá com o auxílio da rifa pelo seu Instagram? Inicialmente a gente não tinha vendido muitas rifas, mas a gente conseguiu as passagens. Vários anjos foram. Até uma amiga minha conseguiu as passagens, junto a várias amigas conseguiu nossas passagens, então a gente ganhou as passagens. E a gente fez empréstimo para ir, falou, a gente vai dar um jeito de pagar e chega lá, a gente vai fazer na rifa. No final do tratamento, a gente conseguiu vender todas as rifas. Lá em Monterrey, a gente conheceu várias brasileiras que moram lá. E elas têm uma comunidade brasileira muito linda. E hoje eles estão abraçando todas as famílias que estão indo, tem um grupo de WhatsApp. Bacana. Todas as famílias que estão indo, elas abraçam, ajudam. Tô precisando de uma panela, elas vão lá. Não, foi muito lindo. A gente se encontrou no Dia das Mães lá, elas passaram o Dia das Mães com a gente. Eu vi. Tipo um piquenique no parque, Foi né? muito lindo. E elas ajudaram muito com a rifa do Gui. E a gente conseguiu pagar o 1º ciclo. A gente tava achando que ia ser só uma, acabou ficando pro segundo. Mas o segundo eles que doaram pra vocês? Não, ou vocês conseguiram pagar. A gente ainda não pagou, né, tudo. E qual que é o valor? $35 mil. E isso, que você tem direito nesse valor? Então, além do tratamento, tem a hospedagem. É muito caro a hospedagem em Monterrey. Lá é tudo... Porque lá é muito próximo dos Estados Unidos, então eles baseiam muito no dólar, né? E a gente tá falando a gente ficou 3 meses lá. O que tá incluso nos 35 mil? O tratamento, os exames antes do tratamento e após, e o transporte. Então, eles dão... O suporte deles é muito bom. Você tem que ficar hospedado um raio de 8 quilômetros da clínica. E eles têm motorista e carro que te busca e te leva todos os dias. E busca no aeroporto e leva pro aeroporto também. Mas pra vocês passearem lá, vocês precisaram alugar um carro? Ou vocês faziam de Uber e tal, pra levar o... Uber, eu usei bastante Uber. Legal. E Polly, você tem a rifa, né? A gente já conseguiu vários kits pra você. O Samuel... da Chex, ele conseguiu um kit churrasco do Péricles. E vai conseguir muito mais, né, vai. Tá contando com você. Isso, então a gente tá movendo aqui pra rifar. Você tá rifando um violão do... A gente tá rifando um violão do Jorge Mateus, uma camisa autografada do Goiás, autografada por todos os jogadores, do Atlético também goianiense, autografada por todos os jogadores. Aí tem um prêmio também de R$1.000 e um prêmio de R$500. Então, gente, entra no Instagram da Polly, @PollyMartins, com Y, né? A gente vai deixar aqui na descrição. Lá no link da bio tem o link da rifa. Participa, porque eles querem voltar pro México, fazer um novo ciclo, sim. E a gente precisa ajudar. É isso aí, vamos ajudar, pessoal. Quem não puder ajudar... com ajuda financeiramente. Exatamente, financeiramente. Por favor, mandem energia positiva, orações, né? Pensem no Gui, assim, junto com a família, que isso daí também traz muita energia para eles. Você chegou a levar ele passear lá também, pelo México? Nossa, a gente levei ele na montanha, cachoeira. E quando você começou a tirar ele, eu lembro muito da Aline, né, do Outcare. Que fala quando que viver fala cura. Que viver cura. Um beijo pra Aline, pro Léo. Quando você começou a tirar ele de casa, tirar ele desse home care, ainda no Brasil, lá no México, passeando, você viu mudança nele, assim, no olhar,
Eu sinto que ele fica feliz. Eu não sei te explicar como, mas eu acho que o Gui se sente pertencente à família. Porque antes o Gui ficou quase 2 anos, né? 1 ano de hospital, 1 ano com o home care. E o home care impedia a gente de ir. Era muita briga pra sair, pra tudo. E além de você não poder sair, é muitas pessoas em cima que não tem o amor que a gente tem. Sim. Então chegou um momento que meu marido falou, a gente vai cuidar dele. Porque eu não quero que ele seja um paciente. Me incomodava muito as enfermeiras mexer com ele. Por exemplo, ia trocar ele, coloca luva, tudo. E às vezes ele vomitava, ou tava sujinho, parece que fica com nojo. Eles têm... É diferente da gente, que é mãe. Sim, sem dúvida. E eu falei, eu não quero isso pro meu filho, eu quero... Porque eu me coloco muito no lugar do Gui. Se ele tivesse acordado, ele queria que eu cuidasse dele, o pai dele, o irmão. E a gente conversou e falou, a gente vai cuidar dele. E a gente optou por cancelar o home care, pra ele se sentir uma criança. E a partir daí a gente foi pra Santa Catarina, passamos 2 meses lá. O Gui fez uma reabilitação muito intensa lá. Ele fez um intensivo na Neurorehab. Depois a gente... Essa clínica é maravilhosa também, Nossa, né? foi depois da cirurgia do quadril dele, que a gente foi fazer a reabilitação lá. Ah, tá. Você fez a cirurgia aqui, fez a reabilitação lá? Você Do ano não quis passado. fazer a reabilitação aqui em São Paulo? Mas acho que foi a outra cirurgia, a primeira, né? Não, foi do quadril. É, a do quadril do ano passado. Que fez aqui com o Dr. D'Angeli. Não, foi Não. a outra com outro médico. Entendi. Aí eu fiz a Mas cirurgia foi lá que e você fui fez? pra lá. Fiz aqui. Ah, você fez aqui também. Então você fez a cirurgia aqui também. E você não quis fazer a reabilitação aqui em São Paulo? Não, eu fiquei... A dona da clínica, ela me ajudou muito. Na época, eu procurei muito ela. Eu fiquei muito... Como que ele luxou o quadril? Porque eu sou muito atenta com tudo. E eu fiquei... E eu queria dar a melhor reabilitação pra ele. Eu fiquei muito preocupada, assim. E a gente foi pra lá e foi uma época muito, muito gostosa. Porque... Eu levei o Gui no Beto Carreiro. No dia do meu aniversário do ano passado, a gente foi pro Beto Carreiro com a minha avó, com a minha mãe, com o Gaelzinho. E pro Gael ver o irmão dele num parque. Porque o Gael sempre sai sozinho, né? Então, começar a sair com o irmão dele... Foi maravilhoso. Não, foi um divisor de águas, assim, pra gente, como família. Levamos o Gui em restaurante, então onde a gente ia, o Gui vai junto. Na praia, a gente foi bastante pra praia com o Gui, pra montanha. E aí a gente começou a sair com ele. Até que agora no final do ano passado a gente foi pra casa a primeira vez com ele. E passamos o final de ano lá, Natal, Ano Novo. Quando a gente voltou, aí já teve a viagem do México. A gente foi pro México, então agora o Gui tá com rodinha no pé. Nossa, que gostoso. Agora tá. Mas e a segunda cirurgia de quadril foi aqui? Aí você teve que fazer reabilitação também? Ainda não, ele ainda tá tem 30 dias, né, da cirurgia. Ele tá com gesso, então a gente tá fazendo físio em casa, todas as terapias em casa. Mas vai ter que fazer? Vai. E aí você vai pra lá de novo? Não, a gente vai continuar aqui por enquanto. Ah, entendi. E, Polly, conta um pouco pra gente sobre... É que a gente tava conversando nos bastidores, né? Sobre os médicos... não só os médicos, né? A maioria dos adultos também acaba subestimando uma criança, por exemplo, autista, que não verbal, uma criança com paralisia cerebral não verbal, que o capacitismo, na verdade, acredita que essa criança não esteja entendendo o que a gente está conversando. Então, a gente acaba conversando na frente da criança e subestima que ela está entendendo tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua força, dessa sua coragem, como a Flávia já falou aqui pra gente, dela conversando com o João na UTI, contando história infantil e ali, sempre acreditando, filho, não é verdade o que você tá ouvindo. Você tá bem, você vai viver, você tá forte, a gente vai sair daqui projetando perspectivas, eu vou te levar pra praia, né? A Aline veio aqui e falou isso pra gente. Então isso eu acho maravilhoso, o poder das palavras, né? De uma mãe que acredita, que tem fé e que conversa com seu filho e acredita que ele esteja ouvindo. Eu acho que o que a gente fala tem muito poder. A gente tem o poder de abençoar e de fazer o contrário também. Então, eu tenho escrito do lado da cama do Gui
tem um bilhetinho falando, só fale coisas boas e amorosas perto dele. E aí eu escrevi assim, o Gui está cada dia melhor, se recuperando, ele está muito bem. Porque às vezes a gente, sem perceber, ai, tadinho, ai, não sei o quê. E a gente vai passando isso pra criança, né? Então o Gui, quando eu vou em consulta, eu sempre falo tudo longe do Gui, eu peço pra falar longe dele, ou eu coloco um fone de ouvido. Então no hospital o Gui ficava muito de fone de ouvido. E a gente sempre procura tá falando, filho, você tá ótimo. Ele pode estar, eu tenho até essa, eu brigava muito isso com as enfermeiras, ele pode estar vomitando sangue, mas você vai falar pra ele, nossa, olha o tanto que você tá bem, você tá ótimo, você tá melhorando, você tá cada dia melhor. Então é uma coisa que eu tenho comigo de sempre estar falando coisas boas. Eu parto do princípio que ele tá me entendendo e que ele tá escutando tudo. Teve um caso agora que ficou famoso de um menininho que, adulto, ficou 11 anos em coma. E ele acordou e ele agora até casou. Ele acordou em um coma de 11 anos. E é um americano. Ele escreveu um livro e ele contou que ele lembrava de tudo. Inclusive das brigas dos pais. Porque eu acho que o pai não acreditava muito e brigava com a mãe, que era pra desligar os aparelhos, enfim. E pensa, você tá ali deitado, ouvindo aquilo ali, sem poder responder, sem poder reagir, vendo... Então eu parto do princípio que o Gui tá entendendo tudo. E que tudo que eu tô falando ele tá vendo. A gente brinca, eu deixo o Gui assistir desenho, então eu deixo sempre a TV ligada, algum desenho, alguma coisa que ele gosta. Coloco o Gael pra ficar do lado dele. O Gael conversa com o Gui, você vê os dois conversando. Ai, que lindo. Ele conta tudo. Gui, aconteceu isso e isso na minha escola, meu amiguinho. Ele conta as coisas pro irmão dele e ele tem certeza que o Gui entende. E eu acho que ele tá entendendo. Eu tenho certeza que ele tá. E se não seja no corpo físico, o espírito dele tem alguma coisa ali que tá... Sim, mas eu tenho certeza também. Eu tenho pura convicção disso. Mas o Gui, ele reage, assim, a gente... Assim, eu contei, né? Eu cheguei aqui e falei, minha avó hoje tava conversando com o Gui e saiu lagriminha do olhinho dele e ela ficou bem emocionada. A gente tem vários casos da gente tá falando com ele e contando alguma coisa e ele sai alguma lágrima do olho. E o olhinho do Gui, ele fica mais ressecado, eu até passo bastante pomadinha, porque ele não pisca totalmente. Então o olhinho dele geralmente tá muito ressecado. E eu fico hidratando o olhinho dele toda hora. E quando ele tá emocionado, alguma coisa, sai muita lágrima do olho dele. Não é o normal, o padrão dele ficar saindo lágrima. Então, assim, o Gui já deu vários... Eu vi um vídeo, Polly, no seu Instagram, acho que logo que vocês voltam, ou não sei se vocês ainda estão lá no México, que vocês falam assim, o Gui acordou, tipo, que ele tava dando um sinal que era de manhã, acho que ele dormiu e depois, né, à noite acordou de manhã. Acho que o seu marido tá falando também, não sei se você sabe qual vídeo é esse que eu tô falando, vocês postam, ele acordou lá. E ele esboça reações ali. O que eu acho, assim, que tem hora que o Gui, ele tá muito, muito fora, assim, muito... Tem hora que a gente fala com ele, ele não tem nenhuma reação, mas tem hora que a gente conversa com ele, que ele tá muito presente. Que ele tá ali. Então, tem hora que a gente fala com ele, ele tenta seguir, já teve várias vezes ele tentar seguir a gente com o olhar, só que não é toda vez, por isso que fala, se chegar um médico e tentar ali, pode ser que ele faça, pode ser que não. O neurocirurgião, o Dr. Guilherme, que tá acompanhando a gente agora, ele ficou bem surpreso, porque ele já tentou, falou que viu o Gui seguindo ele, recente agora. Então, tem vezes que o Gui dá muita resposta pra gente, mas não é toda vez, é como se ele... vai e volta, assim. Ô, Polly, a gente tá já no nosso limite aqui de tempo, mas antes de tudo eu preciso te presentear com o kit da Easy pra você ficar ainda mais bonita. Obrigada. Não sei se é possível, gente, porque essa mulher aqui é linda, esse cabelo tá maravilhoso. Nossa, vou usar muito. E o livro do Gabriel você tem já, né? Não sei, logo com a gente se seguiu, mas mais um livro pra você. Pra você ler pro Gui e pro Gael. E, Polly, obrigada. Eu queria também que você desse um recado aqui pras mães, né? Uma palavra, uma esperança de superação, de fé, não sei o que eu posso dizer, ou uma dica prática, assim, que você acha que
da sua trajetória. Apesar de que a Polly já participou do nosso De Mãe pra Mãe. Mas eu acho que a gente, né, nessa trajetória, sempre tem alguma coisa pra passar pra outras mães, né? A gente acaba se acolhendo muito. É uma mãe que tá recebendo um diagnóstico agora e não sabe como lidar. Como agir. O que você teria a dizer? Eu recebo muita mensagem, né, de mães. E eu tive uma ontem que eu tava conversando com ela, Poliana, e se acontecer, ela tá passando um caso bem sério com a filha dela, mas e se acontecer isso, se a minha filha ficar assim, eu não sei como que eu vou. E uma das coisas assim que eu aprendi e que eu tento viver é viver no presente, porque a gente tem tantos sis, a gente fica preocupada com o futuro, com... Nossa, se ele não acordar, se acontecer isso, se ele piorasse... Só que, se a gente parar pra pensar, tudo que a gente tinha preocupação 6 meses atrás não se realizou, porque a vida vai mudando de uma forma tão maluca, tão... Eu falo que a minha vida é meio maluca mesmo. E a gente perde muita energia focada no futuro ou focada no passado, o que aconteceu. Então, hoje eu tenho uma... O passado não dá pra mudar. Não dá. Né? E o futuro, ele não vai ser o que eu tô... Imaginando, planejando. O que eu tenho medo hoje, eu tenho certeza que a minha vida vai dar um 360 alguma hora, vai mudar alguma coisa, e vai ser diferente do que eu tô achando que vai ser. Porque a vida da gente vai mudando o tempo inteiro. Você vê agora... Tá vindo uma menininha aí, maravilhosa. Foi uma surpresa muito boa. Então, assim, eu não imaginava. A vida ela é muito dinâmica, né? E Deus, ele tem uma maneira muito maluca de encaixando as peças. Então, a gente tem que viver mais no presente. É um exercício que eu faço comigo. Às vezes, nossa cabeça vai e volta. Eu tento meditar todo dia. E é muito difícil meditar, a gente acha que é fácil, mas... Você ainda tem tempo de meditar? Misericórdia. Eu tento... As minhas coisas espirituais que eu tento fazer, eu acho que é o que me mantém, né, mas eu tento meditar, que é um momento que eu tento voltar pro presente. E que eu vou pro banheiro, que eu tento... Só que a nossa cabeça é muito tagarela. E às vezes você tá ali meditando, tentando silenciar, e eu já tô... O que eu tenho que fazer daqui 10 minutos? Daqui a pouco tem a terapia do Gui, tem isso. Ah, eu esqueci isso. Eu nunca consegui. Então, a nossa cabeça, ela é um desafio a gente estar no presente. Eu faço o tempo inteiro, é orar e vigiar, o tempo todo. Peraí, eu tô preocupando com isso, mas eu tenho que viver aqui agora. Então, o que a gente pode fazer? Eu dou o meu melhor com a situação que eu tenho agora. Às vezes, o que eu vou conseguir fazer agora é ali tomar um banho, acalmar, recuperar minha energia. Às vezes, é correr atrás de um médico, é cuidar dele. O que eu posso fazer agora? Porque amanhã eu não vou... É viver o hoje, o presente. Viver o hoje. Polly, você é admirável, você tá de parabéns. Toda mãe se transforma, né? A maternidade transforma a gente numa... escola, né? Exato, é uma escola. Você disse isso, que o Gui é a sua escola. E o Gael também, né? Tá aí pra mostrar que veio. Mas você tem a sua profissão, você fez direito, e aí agora você estuda medicina integrativa, você foi atrás do Cytotron, você foi atrás do ozônio, você vai atrás dos médicos, você é uma super mãe, você faz o que você pode, o que você não pode, né? E é isso, o episódio de hoje é sobre isso, né? Sobre esperança, sobre acreditar, sobre fé, luta, coragem, que você tem de sobra, e o Gui também. Muito corajoso e guerreiro. Eu acho que a gente só tem a agradecer, né? Exatamente. Por trazer, assim, uma história tão viva, né? De esperança, de amor, dedicação, resiliência. Muita resiliência, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente abre mão de muita coisa, mas a gente ganha tanta coisa em troca também, não é? Faz novos amigos, né? Como a gente tá trocando aqui agora. Adorei te conhecer pessoalmente. Eu também. Então, obrigada, viu, Polly, de você vir, aceitar o nosso convite, porque não é fácil nessa rotina toda você... O seu tempo, dividir, né? também a sua história com tanta gente, tá levando esperança para muitas famílias, pode ter certeza. E para nós é sempre uma lição, a gente aprende tanta coisa, né? A gente também... Porque não é fácil reviver tudo isso, né? E reviver, contar o dia a dia. Mas parabéns, viu? Parabéns pro Gui, que bota pra ele ouvir, que a gente tá torcendo por ele. Ouvir essa parte, né? De que ele é um menino super guerreiro e que a vida dele
tem muito amor do Papai do Céu, tem muito amor da família e do irmão. Isso mesmo, e da É isso. irmã que virá, tenho certeza. Com certeza, e parabéns, Deus abençoe seus 3 filhos e sua família. Gente, se vocês gostaram, não tem como não gostar, né? Foi um episódio maravilhoso, enriquecedor. Compartilha, que é muito importante vocês compartilharem esse episódio, vocês curtirem, comentarem e principalmente seguir a Polly nas redes sociais, entrar no link da rifa, ajudar. Eles precisam dessa ajuda, desse tratamento pro Gui continuar fazendo aí o Cytotron. Então, por favor, compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, que esse episódio é muito importante e vai ajudar a vida do Gui. Isso, aproveita, se inscreve, curte lá nosso canal no YouTube, no Spotify, tá bom? A gente tá aqui fazendo com muito amor para vocês. É isso aí. Um beijo. Beijo, obrigada, Polly. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Bastante feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Amém. Obrigada. Com o microfone em mãos, vamos fazer ecoar as vozes que precisam, vamos todas escutar. Rodando juntos, um caminho sem fim.